Bom dia! Bom dia! Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Eu tô aqui com a minha mãezinha do meu lado, olha que honra, hein? Ela tá aqui, a gente fez o estudo aqui do dia 615, que a gente está hoje. Vamos falar sobre Timóteo, né, o livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 até o 13. 4 versículos poderosos, né, mãe? Então vem com a gente, vamos aprender um pouquinho aqui nessas palavras de Paulo, fortes para Timóteo, né? Bom, depois que Paulo advertiu seriamente a Timóteo sobre os enganadores, né? Ele citou o nome de James e de Jambres, aqueles mágicos egípcios que pareciam cheios de poder, né? E na verdade eram apenas enganadores. Ele continua falando aqui para Timóteo, agora algo bom para Timóteo, né? Ele está aqui validando Timóteo. Olha o que ele fala, que legal. Ele fala assim: mas você, Timóteo, meu filho, tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus são perseguidos, ou serão perseguidos, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Então, olha só, 4 versículos que fala muito aqui, né? Vamos pegar aqui o começo. Paulo falando que Timóteo tem seguido os ensinamentos dele. Olha que importante a gente ter um discipulador, uma pessoa que a gente pode olhar como uma referência boa, uma referência a ser seguida, uma referência que nos inspira. Como é importante isso? Eu falo isso por causa própria mesmo, né? Eu pessoalmente eu tive grandes líderes dentro da igreja. Eu sou extremamente grato a cada um deles. Posso citar aqui alguns deles: Marco Osório, Tiago Batella, Pastor Gustavo, Bispa Rosália, João Carlos, Hélio Kessler. Quantas pessoas, Melissa, uau, quantas pessoas me inspiraram a ser melhor, quantas pessoas que eram verdadeiros imitadores de Cristo e que me ensinaram coisas maravilhosas, importantes para o meu casamento, para o meu relacionamento com Deus, né, para o dia a dia. E isso é fundamental, gente. Isso é o poder da igreja. A igreja onde cada um pode ajudar o outro, carregar as cargas uns dos outros, né? Então, eu vejo isso como algo tão lindo, tão maravilhoso. E Paulo, sem falsa modéstia, está falando aqui, olha, você seguiu os meus ensinamentos, a minha maneira de agir. Né? Então, Paulo tinha uma maneira de agir que era totalmente alinhada a Jesus. E ele tinha um propósito, ele fala, o propósito que tenho na minha vida. Quantas pessoas têm uma vida sem propósito? Não sabem o porquê que estão aqui, estão aí muitas vezes em busca de dinheiro, né? Todas as decisões são voltadas por quanto que vai ganhar e etc., né? E acham que a vida é isso, ganhar dinheiro, ter uma vida mais ou menos legal, viajar, comprar bens, ter uma segurança, e não é isso. O propósito da vida não é isso. E Paulo está dizendo, você seguiu os meus ensinamentos, você seguiu a minha maneira de agir e também o propósito que eu tenho na minha vida. E o nosso propósito, gente, tem que ser agradar a Deus.
tem que ser se alinhar com Deus, ter uma conexão com Deus, porque Deus ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, Ele nos criou, Ele nos deu a vida e Ele sabe qual é o propósito. Não é a gente que vai saber dentro de nós mesmos qual é o propósito da nossa vida. É Ele que sabe, pois Ele nos criou e Ele nos conhecia mesmo antes da gente nascer. Na barriga da nossa mãe, Jeremias 5, quando estávamos na barriga da nossa mãe, Ele já nos conhecia, já sabia o propósito das nossas vidas. E isso é maravilhoso. E Ele continua, Ele fala assim, e você, Timóteo, tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Como é importante a gente ver uma pessoa de fé, né? Hoje nós temos o exemplo, graças a Deus, nós temos a Bíblia com vários exemplos de homens de fé. O pai da fé, né? O chamado pai da fé, que é Abraão, onde Deus falou, vai e sacrifica o seu único filho Isaque. E ele foi, por quê? Porque ele tinha uma conexão com Deus, ele confiava em Deus e ele obedecia a Deus, ele sabia que Deus sabia o que era melhor. Mas as coisas de Deus, muitas vezes, elas parecem não ter lógica para nós. E é só com fé que nós podemos agradar a Deus. Porque se a gente acha que está agradando a Deus só pela inteligência, obedecendo só aquilo que tem lógica, isso não é fé, isso é inteligência, isso é racionalidade. A fé exige que nós façamos coisas que não têm lógica, como Abraão ia ali sacrificar o seu próprio filho, mas na hora H, quando ele estava ali, levantou a mão com o cutelo, com a faca para sacrificar, Deus falou não. Veio o anjo de Deus, né, mensageiro de Deus, falou não. Deus não quer que você faça isso, Ele só quer a sua obediência. E a nossa fé, e a fé de Abraão foi provada ali. Então a nossa fé ela vai ser provada, a fé de Paulo era provada. E é importante a gente ver pessoas que têm fé, que têm a fé provada e aprovada como Paulo. E Timóteo estava seguindo nesse caminho, um caminho de fé, né? Um caminho de paciência. Paciência é um dom, é um fruto do Espírito Santo. Quantas pessoas querem, hoje, né, nesse mundo imediatista, fast food, que tudo é para ontem e tudo é rápido, é um desafio a gente ter paciência. É um desafio a gente esperar em Deus. Muitas vezes, a espera em Deus, as pessoas falam, você está esperando em Deus, como assim? Você tem que fazer alguma coisa. Lógico, nós temos a nossa parte a ser feita, mas nós temos também que esperar em Deus com paciência. A nossa esperança ela não pode ser uma esperança imediatista, onde a gente quer uma coisa e na mesma hora a gente tem, e se não tiver, fica emburrado com Deus. Não, não pode ser assim. O amor, ele fala, o meu amor, você tem seguido o meu amor, e o amor é a base, é o fundamento para todas as coisas. Deus é amor, e sem amor, todas as coisas elas são falíveis. E todas as coisas elas são efêmeras, elas são muito passageiras, mas com amor as coisas são eternas. Amém? E a perseverança, né? Como é importante perseverarmos, como é importante nós continuarmos no caminho, porque o inimigo ele vai querer nos tirar. Mas se a gente tiver perseverança e a gente continuar como Paulo, nós vamos chegar à coroa da vida. Amém? E ele continua aqui, né? Paulo falando, você tem seguido as minhas perseguições, os meus sofrimentos, você sabe tudo o que me aconteceu, né? Na cidade de Antioquia, Icônio, Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Paulo sofreu muitas perseguições, e o que ele fazia? Ele louvava. Ele foi dado como morto, ele foi apedrejado e deixaram ele no chão porque acharam que ele tinha morrido, mas não tinha, porque não era a hora dele. Então ele sofreu muitas perseguições. Lá em Coríntios ele faz uma lista, né, desses sofrimentos, uma coisa assim, que sem Deus a gente não consegue passar por essas situações, mas com Deus nós não só passamos, como também nos alegramos, porque estamos ali sofrendo um pouco daquilo que Cristo sofreu, com o propósito de obedecer a Deus e de cumprir a vontade e de levar as boas novas do Evangelho, né, as boas novas de Jesus para todas as pessoas. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E Paulo fala, o Senhor me livrou de todas
elas. Todas as perseguições que Paulo teve, o Senhor livrou. Então nós temos que ter esse discernimento. Se nós queremos andar com Jesus, se nós estamos andando com Jesus, nós seremos perseguidos. Mas olha que legal, o Senhor Deus nos livra de todas as perseguições. A perseguição vai vir? Vai. Mas a boa notícia é, Deus nos livra de todas elas. Todas elas. E é o que Paulo fala aqui no versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo, Jesus, serão perseguidos. Isso vai acontecer. Não tem como. Não tem como. Você vai ser perseguido. Porque viver com Cristo, hoje, principalmente, né, sempre foi assim, mas hoje, né, no contexto de hoje, se você fala que você vive com Cristo, muitas vezes você é tido como retrógrado, como conservador, como cabeça dura, como às vezes até um imbecil. As pessoas falam isso, as pessoas pensam isso. E muitas vezes perseguem a gente porque acham que a gente não tem a cabeça aberta. Mas, gente, a nossa cabeça, sim, ela é aberta para as coisas certas de Deus. Estava lendo com a minha mãe ontem, Jeremias, falando que até o mar respeita os limites de Deus e não ultrapassa as areias da praia. Né? Eventualmente a gente tem algumas coisas que trazem catástrofes, mas por quê? Quando a gente ultrapassa os limites que Deus coloca nas nossas vidas, vem as coisas terríveis, vem as consequências. Imagina um tsunami. O tsunami é quando o mar não respeita a areia do mar, e aí é morte, é destruição. E é isso que acontece na nossa vida, quando não respeitamos os limites de Deus que são bons para nós. Nós temos destruição, morte, confusão e etc. Então, devemos sim respeitar os limites de Deus, sabendo que seremos percebidos, seremos mal interpretados, mas Deus nos livra de todas as perseguições, amém? E ele termina aqui, né, hoje, né, o versículo 13, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Então, é muito melhor a gente ser perseguido e Deus nos livrar das perseguições do que a gente estar nesse outro grupo aqui de pessoas más e fingidas que vão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Elas são enganadas. Primeira coisa, elas são enganadas pelo inimigo, que traz ali os prazeres da vida e que as coisas ruins, as coisas do mal não parecem ser ruins à primeira vista. Ah, não, vamos fazer sexo de qualquer jeito, com qualquer pessoa, de qualquer hora, qualquer lugar. Ei, não é assim que Deus quer. Deus criou o momento certo, a forma certa e tal. Não, mas isso é careta. Então parece boa. Não, mas que tem nada a ver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso é bom, isso é normal. E as pessoas são enganadas. Pessoas boas que são enganadas e acabam virando pessoas mas fingidas pela influência do mal na vida delas, que muitas vezes elas nem percebem porque estão sendo enganadas. E acabam, além de serem enganadas, começam a enganar as pessoas achando que estão fazendo até algo bom. Enfim, gente, o melhor mesmo é viver com Deus, estar com Deus, unidos com Cristo Jesus, como Paulo falou aqui, amém? Então, vamos orar aqui, né, mãe? Vamos orar aqui juntos para que Deus nos conceda aí esse livramento das perseguições e que nossa fé, paciência, amor, perseverança sejam aperfeiçoados dentro de nós, amém? Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra poderosa, te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos fortalece a nossa fé, fortalece a nossa paciência, nosso amor, nossa perseverança, que estejamos, Pai, cercados de pessoas boas, que te imitam, pessoas que sejam boas referências nas nossas vidas e que assim também nós possamos ser excelentes referências na vida de outras pessoas, que sejamos luz, né, onde há escuridão. Nós te aceitamos, te recebemos, Senhor Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.